A Igreja Católica é a maior instituição cristã do mundo, hoje contando com mais de 1,2 bilhões de membros e uma tradição de quase 2.000 anos de história. Mas qual é a origem da Igreja Católica? Seria ela fundada por Constantino no século IV, conforme afirmam alguns? Seria a Igreja Católica fundada pelo próprio Jesus de Nazaré, como afirma a tradição católica? O que as evidências históricas realmente nos informam sobre esse período da Antiguidade? É o que nós iremos compreender hoje em mais um vídeo da série História do Cristianismo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Atualmente é bastante comum encontrarmos muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica foi fundada ou então se originou a partir do IV século, seja com Constantino a partir do Concílio de Nicéia do ano de 325, ou ainda nas décadas finais do IV século com o imperador Teodósio, mas especificamente a partir do Édito de Tessalônica, que foi responsável então por fazer com que o cristianismo se tornasse, a partir deste momento, a religião oficial do Império Romano. No entanto, ambas estas ideias de dizer de que o catolicismo surgiu no IV século, elas simplesmente não têm nenhum respaldo nas evidências históricas. Para nós compreendermos a história do catolicismo e as origens da Igreja Católica, nós temos de ainda voltar muitos e muitos anos antes de Constantino. Nós temos de voltar mais de 200 anos antes, ainda no início do período pós-apostólico da Igreja, mas especificamente com um dos escritores mais proeminentes da Igreja nessa época, que foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia também aqui eu considero, para aqueles que tiverem oportunidade de observar suas cartas, que contém uma riqueza de informações muito preciosas para aqueles que querem conhecer a respeito da história do cristianismo pós-apostólico. Ele escreve diversas cartas a vários cristãos que se encontravam nas diversas regiões já do Império Romano, e nos traz então essas informações sobre como estava sendo o desenvolvimento destas comunidades cristãs. E mais especificamente para o nosso estudo de hoje sobre a origem da Igreja Católica, uma destas informações que Inácio de Antioquia nos traz é mais especificamente em sua carta aos cristãos de Esmirna, então a sua epístola aos esmirnenses no capítulo 8. Vamos então aqui fazer uma pequena leitura dela para ver o que nos informa a respeito da Igreja Católica. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Algo muito interessante, então, sobre esta carta ou epístola aos esmirnenses é que nós temos a primeira evidência na história do nome Igreja Católica. E aqui nós estamos no período pós-apostólico, estamos aqui por volta do ano de 110 da Era Comum. Então, o Novo Testamento, talvez até algumas das epístolas, como por exemplo 2 Pedro, que nós temos no Novo Testamento, talvez nem tivesse sido escrita ainda, porque 2 Pedro foi a última epístola que nós encontramos no Novo Testamento. Provavelmente foi concluída por volta do ano de 125, talvez então depois ainda de Inácio de Antioquia. E nós observamos aqui claramente que nós temos o nome Igreja Católica. E também já temos uma certa estrutura por episcopos, que são então traduzidos comumente por bispos, que determinam então a liderança para os cristãos. Os cristãos eles não estariam unidos ou não estariam então se aproximando de Jesus Cristo se não fosse pelo intermédio do bispo e também da Eucaristia oficializada pelo bispo. Isto é algo muito interessante que também fará parte da Igreja Católica, como ela ainda o faz nos dias de hoje. E também um outro detalhe muito importante sobre a história da Igreja Católica e sobre o início, ou os anos iniciais do cristianismo e seus desenvolvimentos, no início do II século mais especificamente, é que nós observamos já uma ruptura bastante acentuada com relação à sua matriz religiosa judaica. Isto porque Inácio de Antioquia também nos traz uma informação muito importante a respeito desta ruptura entre cristianismo e judaísmo, mais especificamente em sua epístola aos Magnésios. Então vamos fazer a leitura também do que este escrito importante do cristianismo primitivo tem a nos fornecer e nos ajudar então a compreender sobre a história da Igreja Católica.
Não vos deixei enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança, e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Meus caríssimos, não vos escrevo isto por ter sabido que alguns dentre vós se comportam desse modo. Então aqui nós encontramos já esta grande ruptura entre cristianismo e judaísmo. E também já neste momento nós conseguimos separar aquilo que vai se tornar a religião judaica, que está se tornando então o judaísmo rabínico mais especificamente, e aquilo então que é o cristianismo, considerado então por Inácio de Antioquia como sendo a Igreja Católica. Mas aqui existem alguns detalhes que são muito importantes de nós compreendermos a respeito deste período da história do cristianismo e também da história da Igreja Católica. Isto porque, neste período histórico, nós ainda não podemos utilizar necessariamente o termo ortodoxia para a Igreja Católica. Até mesmo este é um termo muito interessante que foi elaborado por Bart de Ehrman, que é um importante pesquisador e historiador a respeito do cristianismo primitivo, que como não está ainda estabelecido várias das doutrinas que farão parte posteriormente da Igreja Católica, nós podemos somente chamar este período do cristianismo de proto-ortodoxo. A ortodoxia é algo que virá mais depois. Isto porque, por exemplo, a doutrina da Trindade, que será algo muito comum, que será parte da ortodoxia na Igreja Católica, ela não faz parte ainda da compreensão de grande parte dos cristãos. Ainda nós não encontramos em nenhum desses escritos do segundo século, por exemplo, a menção de Trindade. Ainda não estava, então, definido como era a relação de Jesus de Nazaré com Deus e também a relação com o Espírito Santo. Ainda estava sendo pensado e discutido no cristianismo a respeito destes assuntos. Também, por exemplo, a proeminência do Papa, ou o bispo que se encontrava em Roma, também ainda não é encontrado neste período de tempo. Cada um dos bispos, especialmente nas capitais ou regiões mais importantes do Império Romano, eles tinham uma autoridade equivalente. O bispo de Roma ele não tinha uma proeminência que possa ser perceptível de acordo com as evidências históricas que nós temos. A proeminência do bispo de Roma, que posteriormente vai se tornar o Papa e o cabeça das igrejas, só começa a se tornar mais clara a partir do final do segundo século, em que ele faz decisões importantes já, por exemplo, a respeito da data da celebração da Páscoa, que será ainda ratificada pelo Concílio de Nicéia do quarto século do ano de 325. Aqui também alguns detalhes que ainda faltam ser elaborados é, por exemplo, o cânon que irá formar o Novo Testamento. Aqui nós ainda não temos um cânon bíblico. Então os cristãos eles ainda não sabem ou então não têm uma compreensão exata sobre quais são os livros que são autoritários ou menos autoritários. Por exemplo, aqui se utiliza, assim como várias outras cartas de Paulo, em quase igual autoridade, o Didaque. Também temos o Pastor de Hermas, que é um escrito bastante importante dos inícios do cristianismo, dentre vários outros conjuntos de escritos que estão lado a lado com os escritos do Novo Testamento. E também aqui nós não vemos ainda claramente, segundo as evidências que nós temos da história, a ideia da iconoclastia, ou ainda propriamente uma devoção aos santos da Igreja Católica. Isto é algo que nós podemos observar de forma mais clara ao final do segundo século, em que nós já temos até mesmo em catacumbas de Roma o desenho da Virgem Maria. Então nós podemos considerar que provavelmente ali é que estava começando já a devoção à Virgem Maria, entre o final do segundo século e início do terceiro, com base nessas pinturas então que os cristãos tinham. E também que nós vamos observar posteriormente ainda com os escritos da patrística. Então aqui a ideia de que o catolicismo surgiu no quarto século, ela simplesmente não corresponde em nada com as evidências históricas que nós temos, nem de documentos escritos da patrística e nem de evidências arqueológicas dos cristãos primitivos. Esta ideia, aqui, não lamento dizer, mas é simplesmente uma grande fantasia. Dizer de que o cristianismo ou que o catolicismo surgiu no quarto século é algo que podemos considerar de certa forma tão absurdo quanto a ideia muito recorrente nos dias de hoje de dizer de que a Terra ela é plana, que se encontra bastante visto aqui na internet e se popularizou essa ideia nas redes sociais. Até mesmo já tive até aqui no canal alguns terraplanistas comentando aqui embaixo.
Esta ideia é simplesmente um absurdo porque não corrobora com nenhuma das evidências que nós temos da história e sobre a Terra plana, evidências da ciência de uma forma geral. Então, realmente, essa ideia sobre a Igreja Católica surgindo no quarto século não tem sustentação histórica alguma. Mas talvez aqui uma pergunta que muitos devem estar se fazendo é por que então se popularizou a ideia de que o catolicismo surgiu no quarto século? Ou quem então, ou quais foram as pessoas responsáveis por desenvolver esta ideia? E esta ideia ela surge mais especificamente em fileiras de reformadores protestantes, de muitos cristãos então que tinham um viés anticatólico e também antipapa e tentavam restaurar aquilo que seria o cristianismo da Era de Ouro. A Era de Ouro seja dos apóstolos, como é observada em Atos dos Apóstolos, ou ainda a Era de Ouro do período das perseguições, quando o Império Romano realizava perseguições esporádicas aos cristãos ainda antes do cristianismo ser aceito como uma religião, sem então serem perseguidos, a partir do Édito de Milão do ano de 313 com Constantino. E é interessante também observar que alguns grupos cristãos, mais especificamente ainda, grupos de origem milerita, que vem então de William Miller do século XIX, como por exemplo os Adventistas do Sétimo Dia, obviamente com todo respeito à Igreja Adventista e aos possíveis Adventistas que acompanham aqui os vídeos do canal, os Adventistas eles elaboraram várias ideias diferenciadas a respeito até mesmo de interpretações do Apocalipse e do livro de Daniel, para dar suporte às ideias de que o catolicismo ele seja, na verdade, um grande paganismo do cristianismo, ou um grande sincretismo religioso entre a religião romana e a religião cristã, com o objetivo de fornecer poder ao Império Romano. Isto nós podemos observar claramente na ideia, por exemplo, de que faz parte do pensamento dos adventistas, com base em uma interpretação que se encontra no capítulo 12 do livro de Apocalipse, relacionado à mulher que foi para o deserto, que simbolizaria então a igreja, por um período de tempo que se interpreta como sendo 1260 dias proféticos, que em profecia formariam então 1260 anos. Então representaria ali o período em que a igreja apostólica verdadeira estaria escondida daquilo que seria a igreja apostatada, as perseguições que seria a igreja católica encabeçada pelo Papa, que estaria perseguindo os verdadeiros cristãos. Uma outra ideia também, que é muito desenvolvida pela corrente de pensamento adventista, é uma reinterpretação daquilo que se encontra nas profecias de Daniel, como por exemplo a quarta besta do capítulo 7 de Daniel, que tem os seus 10 chifres. Segundo a ideia dos adventistas, seriam então esses 10 chifres simbolizando os 10 povos bárbaros que invadiram o Império Romano e derrubaram o Império a partir do ano de 476, e esse chifre maior, que prefere blasfêmias contra o Senhor, como é considerado lá por Daniel, derruba 3 chifres, e este chifre maior então que se levanta, que mudaria os tempos e a lei, seria o próprio Papa de Roma. No entanto, ambas essas ideias aqui, novamente, com todo respeito aos adventistas que acompanham, mas simplesmente são ideias completamente sem respaldo nenhum na história. São realmente puras fantasias. Por exemplo, mencionar a ideia de que os cristãos foram perseguidos pelo Papa na Idade Média e que foi mantido então o cristianismo apostólico original, escondido da Igreja, escondido de Roma, e que surgiu, por exemplo, que é mencionado até mesmo por Ellen White no capítulo 4 de seu livro O Grande Conflito como sendo os valdenses, isto não corresponde nem à própria história dos valdenses, em que até mesmo a igreja valdense dos dias de hoje ela reconhece que ela se originou no século XII, ao final do século XII, pelas pregações de Pedro Valdo. Lamento dizer, mas é uma ideia completamente fantasiosa. A mesma coisa acontece com a interpretação da quarta besta do capítulo 7 de Daniel. Isto claramente é uma referência àquilo que estava acontecendo em todo o pano de fundo histórico em que foi desenvolvido o livro de Daniel, que é o último livro que faz parte da Bíblia hebraica. Isso mais especificamente no segundo século. Se refere a todos os reis do Império Sassânida que estava dominando, e esse chifre maior que se levanta claramente é Antíoco IV Epífanes, que derruba 3 reis que eram seus concorrentes e mudando os tempos e a lei, quando proibiu o judaísmo de ser praticado no território da Palestina, em que daí nós temos até mesmo aqueles 3 anos e meio em que praticamente o templo ficou sendo profanado, em que porcos foram oferecidos no altar, temos depois a revolta dos Macabeus, que dará origem à festividade de Hanukkah, e absolutamente nada tem a ver com a perseguição do Papa aos cristãos durante o período da Idade Média.
Isso é uma reinterpretação, uma reelaboração da história, que além de não ter quaisquer respaldo em evidências históricas do período medieval, é uma reinterpretação errônea dos próprios livros bíblicos de Daniel e de Apocalipse. Aqui eu apenas fiz esse pequeno parênteses sobre os adventistas, que eu considero uma preocupação um pouco maior, porque como eu pessoalmente sou professor de história, historiador, eu já observei alguns seguidores adventistas, professores de história adventistas, levando as profecias de Daniel para ensinar a história do período medieval às crianças do ensino fundamental e ensino médio. E aqui, novamente, com todo respeito aos adventistas, mas simplesmente esse tipo de atitude não corresponde em nada com um professor de história, que deve ensinar aquilo que realmente é história acadêmica para os alunos do ensino fundamental e médio, e não algo que seja de uma crença particular de uma determinada instituição religiosa. Agora aqui, a próxima questão que então nós temos é de que forma então que surgiu o catolicismo? A partir de que momento que nós podemos afirmar de que a Igreja Católica se originou? Quando ela nasceu? Ela poderia ser considerada então como tendo a sua origem especificamente com Jesus de Nazaré? E para nós respondermos esta pergunta, se podemos considerar de que Jesus de Nazaré foi o fundador da Igreja Católica, como afirma a tradição católica, nós inicialmente temos de compreender alguns dos métodos que são utilizados nos dias de hoje com relação à busca pelo Jesus de Nazaré histórico. Aqui uma questão muito importante que cabe aqui salientar a respeito de como é feita uma pesquisa em história dos escritos bíblicos, mais especificamente do Novo Testamento que nós estamos estudando agora, por um historiador. É importante nós compreendermos aqui um pouco a respeito de como se deu a história dessa leitura do Novo Testamento. Durante especificamente toda a história praticamente do cristianismo, então nós estamos ali desde o século II, quando nós já temos praticamente tudo escrito, aquilo que faz parte do Novo Testamento, até o século XVIII, que então nós temos os desenvolvimentos da crítica histórica, dentre várias outras coisas, que vão ajudar no processo de pesquisa histórica com relação a Jesus de Nazaré e também ao cristianismo primitivo. Até este momento, então, que nós temos praticamente 1.700 anos de história, até o século XVIII, então, a Bíblia ela era entendida de uma forma geral como sendo a palavra inspirada da parte de Deus, como é interpretada também tanto por judeus e cristãos dos dias atuais. Com isto, como ela sendo uma palavra quase como sendo um ditado de Deus, a ideia que se tinha então é de que ela era inerrante, não havia erros na Bíblia. Então, especificamente, se nós temos na Bíblia de que Herodes perseguiu crianças no momento em que descobriu a respeito da vinda do Messias, isto teria que ser entendido como sendo histórico. Se nós temos então na Bíblia que Jesus de Nazaré converteu água em vinho, então se acreditava de que isso necessariamente teria que ser histórico. Se Jesus de Nazaré conta nos evangelhos que andou sobre as águas, isto necessariamente seria considerado histórico e factual. Mas tínhamos aqui então aquilo que realmente era entendido como a verdade do evangelho. E é uma leitura que até os dias de hoje é feita por muitos cristãos, que normalmente são considerados aqueles que são os fundamentalistas, porque não admitem que a Bíblia possa ter qualquer erro. Então a ideia é que qualquer evidência histórica que nós temos, ela pode estar errada, mas a Bíblia estaria 100% certa com respeito a tudo. Não apenas em sua perspectiva teológica, mas também em sua perspectiva histórica. No entanto, a partir do desenvolvimento dos métodos da pesquisa histórica, quando eles foram aplicados aos documentos que nós encontramos na Bíblia, se descobriu de que isto não poderia ser sustentado com relação à história. Aqui não especificamente sobre a teologia que vai da fé de cada pessoa. É por isso até mesmo que muitos cristãos dos dias atuais aceitam sem nenhum problema aquilo que é a crítica histórica, reconhecendo que o Novo Testamento seria então uma verdade de fé, que é uma leitura possível. No entanto, a questão relacionada à pesquisa histórica, ela é um pouco mais diferente e se observou então aqui alguns problemas. Por exemplo, aqui um dos problemas que poderia citar, com relação ao período que durou as pregações e o ministério de uma forma geral de Jesus de Nazaré. Se nós lermos apenas aquilo que se encontra nos evangelhos sinóticos, aqui colocando eles por ordem de datas, Marcos como sendo o primeiro evangelho, depois Mateus e Lucas, nós observamos de que Jesus de Nazaré esteve na cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa apenas uma única vez.
Isto implicaria de que o ministério dele foi de cerca de, no máximo, 1 ano. Já se nós observarmos o Evangelho de João, nós observamos 3 idas de Jesus a Jerusalém, o que implica de que o ministério de pregações dele seria ao todo 3 anos. Algumas pessoas às vezes se perguntam, mas isso poderia significar apenas de que os 3 evangelistas decidiram suprimir 2 idas a Jerusalém de Jesus de Nazaré. Mas ainda fica no ar a questão por que eles iriam suprimir algo que é tão importante quanto as outras 2 idas de Jesus a Jerusalém. O fato aqui que nós temos é um conjunto de tradições que é diferente da outra. Enquanto em João nós vemos que o ministério de Jesus é 3 anos, é claramente visível de que nos evangelhos sinóticos foi apenas 1 ano. E até mesmo isso é algo interessante porque como nós sabemos de que o evangelho de João ele foi o último evangelho a ser escrito e também ele é considerado o evangelho menos histórico da perspectiva crítica, boa parte dos acadêmicos e historiadores atualmente consideram de que provavelmente o mais correto é que o ministério de Jesus foi apenas 1 ano ou ainda menos do que 1 ano. Uma outra questão também aqui que é difícil de nós conseguirmos conciliar, com relação à última ceia de Jesus de Nazaré. Segundo o que nós vemos nos sinóticos, a última ceia claramente foi uma ceia de Páscoa. Aconteceu no dia da Páscoa. No entanto, se nós formos para o Evangelho de João, a ceia acontece antes do período da Páscoa. É claro que existem certas ideias bastante inteligentes até mesmo de vários desses cristãos mais fundamentalistas que consideram que o evangelho ele tem que estar certo em todos os aspectos, mas de uma perspectiva histórica, obviamente que são 2 tradições claramente distintas e nós temos que fazer uma escolha sobre qual que poderia ter uma historicidade maior e qual que teria uma historicidade menor. Uma outra questão também muito importante que nós observamos de diferença nos evangelhos, que é com relação a toda a genealogia de Jesus de Nazaré, a quem foram então os seus pais. A genealogia que nós encontramos em Mateus é claramente distinta da que nós encontramos em Lucas. E novamente vem a pergunta, qual que poderia ser a genealogia mais historicamente provável, ou se alguma delas é historicamente provável? Ou ainda uma outra questão, como nós fazemos para poder tentar então algum tipo de conciliação entre 2 histórias da natividade que são completamente distintas? A natividade que nós temos em Mateus é diferente da natividade que nós temos em Lucas. Novamente, são 2 diferentes tradições. Aí vem a pergunta, será que elas podem ser consideradas em algum sentido histórico ou não podem ser consideradas? Então, muitas e muitas perguntas começaram a surgir a partir daí. E algo também muito interessante que nós observamos é que essa tentativa de conciliar os evangelhos em uma única unidade, como é uma tentativa normalmente observada pelos cristãos mais fundamentalistas que aceitam que o evangelho ele tem que ser uma verdade por completa, inclusive no âmbito histórico, foi algo até mesmo tentado pelos cristãos no período primitivo ao final do 2º século, com Taciano, que é uma obra chamada de Diatessaron, em que ele fez com que todos os 4 evangelhos que nós temos formassem então uma única obra. Essa obra de Diatessaron, de Taciano, ela até mesmo ficou, se espalhou bastante por igrejas que nós encontrávamos no Oriente. No entanto, ela de certa forma não pegou na igreja de uma forma geral, porque claramente os cristãos, desde o período antigo, observavam que de fato existiam coisas que não eram bem conciliadas. No entanto, estas incongruências entre os escritos evangélicos, eles normalmente ficavam um pouco mais por debaixo dos panos, não era muito comentado pelos teólogos das épocas posteriores, mas claramente se torna evidente a partir da crítica histórica com relação aos evangelhos e ao Novo Testamento. A partir do século XIX também vieram outras novidades bastante interessantes e importantes com relação aos estudos relacionados à Bíblia e relacionados também a esta perspectiva histórica. Estas descobertas elas não foram apenas importantes no âmbito do cristianismo de uma forma geral, mas essas descobertas com relação à pesquisa em crítica histórica e crítica textual, elas foram também importantes e tiveram um impacto até mesmo na religião judaica com relação à Torá, que hoje todos os acadêmicos, exceto, obviamente, aqueles que são os mais fundamentalistas, eles aceitam de que a Torá ela não é um livro apenas que foi escrito por uma única pessoa. Ela é um grande conjunto de escritos que foram posteriormente reunidos em um só. Então é por isso que muitas vezes a Torá ela é chamada de que tem o escrito javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, ainda várias outras formas ou hipóteses documentárias para explicar a origem do Pentateuco.
mas ele é um grande complexo literário. E a mesma ideia também começou a ser adotada e começou a ser observada também, fazendo-se uma crítica textual minuciosa com relação aos evangelhos que nós temos. Então, hoje se tem quase um consenso acadêmico de que o Evangelho de Marcos ele é o evangelho mais primitivo que nós temos no Novo Testamento e ele serviu de base para se escrever e para se desenvolver o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então nós encontramos quase a totalidade do material que se encontra em Marcos nesses dois evangelhos. E um outro detalhe também bastante importante que a crítica textual trouxe é de que nós tínhamos fontes comuns no Evangelho de Lucas e Mateus que não se encontravam em Marcos. Foi daí que surgiu a ideia de um outro evangelho que não chegou até nós. Como as pessoas perguntavam qual é esse evangelho, e como essas críticas textuais surgiram na língua alemã, é daí que veio a ideia do Quelle, que significa qual em alemão, que é onde se originou aquele famoso evangelho chamado Evangelho que é na verdade somente a letra inicial de Quelle. É daí então que surge essa ideia de que os materiais mais primitivos dos evangelhos é o Evangelho de Marcos e o Evangelho que corresponde a essa tradição que nós encontramos tanto em Mateus quanto em Lucas também, bem interessante. E uma outra questão também que foi claramente observada pela crítica textual é que, de fato, o evangelho que tem uma menor historicidade é aquele que se encontra mais distante dos eventos relacionados a Jesus de Nazaré, que é o Evangelho de João, que nós vemos uma cristologia bastante acentuada, bastante alta já no Evangelho de João. Até mesmo tem muitos historiadores e também exegetas bíblicos que consideram que boa parte do Evangelho de João deveria ser considerado mais ou menos como os midrashim do judaísmo rabínico de forma geral, porque não corresponde a eventos históricos. Corresponde muito mais a ideias teológicas que os cristãos tinham já ao final do primeiro século. Então, estas conclusões da crítica textual elas também devem ser levadas em conta quando vamos fazer uma pesquisa relacionada ao Jesus de Nazaré histórico. Mas então, tendo isto em mãos e já sabendo a respeito dessas conclusões sobre a crítica textual, uma pergunta então que fica flutuando aqui em nossas mentes é como nós podemos então saber, com base em tudo isto, o que Jesus de Nazaré disse e o que Jesus de Nazaré não disse. O que nós podemos considerar então como sendo um dito histórico de Jesus de Nazaré e aquilo que poderia ser o menos histórico. O que é mais provável de ter acontecido e menos provável. É daí que foi desenvolvido vários critérios para se buscar pelo Jesus de Nazaré histórico. E estes critérios eu vou colocar aqui na tela para vocês observarem com mais cuidado então, que são ao todo 7 que eu listei, que são os critérios mais utilizados na busca por Jesus de Nazaré histórico. Então vamos observar quais são eles. O primeiro critério é o da múltipla atestação, o segundo de similaridade, coerência social, coerência geral, adequabilidade linguística, embaraço, lectio difficilior. Aqui nós temos então os 7 critérios mais utilizados pela busca relacionada ao Jesus de Nazaré histórico. O primeiro critério que eu coloquei então no topo da lista é aquele que é considerado o mais importante com relação a esta busca, que é a múltipla atestação. Isto significa que se nós encontrarmos um dito de Jesus de Nazaré que se encontra tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho que, então nós poderíamos considerar que está em ambos os 3 evangelhos ali, bem colocados pela crítica textual. Se nós também encontrarmos esse mesmo dito no Evangelho de João, ou ainda em uma outra fonte externa, como por exemplo nas cartas de Paulo, ou ainda o que alguns outros colocam como sendo também válido, o Evangelho de Tomé, alguns estudiosos consideram que Tomé pode ter alguma coisa que reflita uma tradição que não se encontra nos sinóticos e remonte ao Jesus de Nazaré histórico. Colocando tudo isto junto, poderia ser então que esse determinado dito de Jesus de Nazaré tem uma alta probabilidade de ser histórico. Então, se um dito de Jesus se encontra apenas em um único evangelho, a possibilidade de ser histórico é muito mais reduzida, porque nós não temos então uma múltipla atestação. Então, esse critério ele é considerado um dos mais fortes quando nós vamos fazer a busca pelo Jesus de Nazaré histórico. O segundo critério que nós temos é o da dissimilaridade. Se alguma coisa que nós encontramos dos evangelhos não corresponde àquilo que era a fé ou aquilo que era mais comum de ser utilizado pelos cristãos, ele então é mais provável de ser histórico. Aqui tentando descomplicar então um pouco o que vem a ser a dissimilaridade. É aquilo que nós encontramos, por exemplo, de inscrição no topo da cruz em que foi crucificado então Jesus, em que nós temos Rei dos Judeus.
Especificamente, Rei dos Judeus não era um título que era utilizado pelos cristãos para se referir a Jesus de Nazaré. Normalmente o título que era utilizado era Cristo, ou então era Senhor, ou então era Messias, e não Rei dos Judeus. E também Rei dos Judeus é um título que nós temos múltipla atestação nos evangelhos. Então a possibilidade desse título ser realmente histórica se torna bastante alta, porque passa tanto pelo critério da múltipla atestação quanto pelo critério da dissimilaridade. Estes dois critérios são os mais fortes, são os dois considerados mais fortes a serem utilizados quando se faz uma pesquisa sobre Jesus de Nazaré histórico. A partir daqui, então, para baixo, do terceiro critério, aqui indo até o sétimo critério, nós temos aqueles que são também importantes, mas eles não são tão importantes quanto o da múltipla atestação e o da dissimilaridade. Então significa que esses critérios eles têm que então ter necessariamente passado por esses dois primeiros aqui para se considerar como algo também histórico de Jesus de Nazaré. O que nós temos, o próximo, é o de coerência social, que basicamente significa de que se algo que nós encontramos dos evangelhos não corresponde a todo o contexto histórico de Jesus de Nazaré na Palestina do primeiro século, início ainda do primeiro século, isso significa que a possibilidade dele ser histórico é reduzida. Ele precisa estar em conformidade com o que era a Palestina do primeiro século. Novamente aqui, para descomplicar então o que vem a ser a coerência social, nós podemos encontrar um exemplo mais especificamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 18 a 19. Então vamos aqui fazer a leitura desse verso para ver o que ele tem a nos dizer e entender um pouco mais sobre coerência social. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam um jeito de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao terraço, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Aqui é um detalhe pequeno que nós observamos de incoerência social, que é basicamente a menção de telhas que foram removidas, então, para se baixar esse paralítico até a frente de Jesus. O grande detalhe aqui é que não eram construídas casas com telhas na Palestina do primeiro século. Então aqui nós vemos claramente algo que é a incoerência social. Mas isso não indica necessariamente que esse verso não possa ser histórico, porque nós o encontramos a base para essa formação ali no Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais antigo. Então, novamente, a coerência social também ela deve ser observada necessariamente ainda os dois critérios que estão acima dela, múltipla atestação e dissimilaridade. O próximo que nós temos é o de coerência geral, que também é um critério bem interessante para exemplificar o que vem a ser a coerência geral. Vamos aqui fazer a leitura então de mais um texto dos evangelhos que se encontra mais especificamente em Mateus, no capítulo 18 e verso 17. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Este verso aqui exemplifica bem a questão com relação à coerência geral. Isto porque nós vemos vários problemas já de início com esse verso. O primeiro de tudo é a menção de igreja, que nós temos essa atestação sobre igreja sendo mencionada por Jesus de Nazaré apenas no Evangelho de Mateus. Então aqui claramente ele já carece de múltipla atestação. Também é uma parte que não passa pelo critério da dissimilaridade, porque nós sabemos que igrejas já estavam estabelecidas, igrejas não como estrutura, que a denominação de igreja como estrutura será somente nos séculos posteriores, mas aqui igreja como referente à comunidade de cristãos, nós vemos somente mais ao final, quando o evangelho foi realmente desenvolvido, o evangelho de Mateus. Então aqui nós vemos um problema de múltipla atestação e também de dissimilaridade. E com relação à coerência social, também ele acaba não passando, porque como nós sabemos de que nessa época ainda nós não tínhamos uma comunidade que poderia ser chamada de igreja, porque Jesus de Nazaré ainda não tinha sido crucificado, ainda os cristãos não estavam então se reunindo em nome de Jesus de Nazaré, nós não temos especificamente uma igreja, então não faria sentido de acordo com o pano de fundo histórico de Jesus de Nazaré. E também aqui é o que vem o detalhe final de coerência geral, porque Jesus menciona nessa passagem a respeito de tratai-o como gentil e publicano. Como gentil até é considerável porque Jesus realmente não tem um tratamento muito amistoso com relação aos gentios, conforme nós observamos nos evangelhos bem estabelecidos pela crítica. Até mesmo quando os discípulos eram mencionados para irem pregar a respeito do reino de Deus,
Jesus interpelava de que eles não deveriam se aproximar de vilas de samaritanos e também nem pelo caminho dos gentios, mas ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com os gentios está ok, mas o problema que nós temos é com os publicanos, porque Jesus tratava muito bem os publicanos, tanto é que ele realizava refeições junto de publicanos. Então isso simplesmente não faz sentido com a coerência geral muito bem estabelecida por versos anteriores em que Jesus de Nazaré tem um tratamento com os publicanos. Então, pelo fato de esse verso ele não passar por todas essas 4 categorias que nós já vimos aqui, estes 4 critérios, então, a possibilidade de ele ser histórico é extremamente baixa, tanto é que nenhum historiador considera de que este verso realmente remonte ao Jesus de Nazaré histórico, porque não passa por nenhum dos critérios. O próximo critério, então, que nós observamos é o de adequabilidade linguística. Este critério ele é mais observado quando nós vemos o Novo Testamento em sua língua original, que é o grego em que ele foi escrito. Se alguma coisa que nós temos no Novo Testamento escrito em grego não pode ser bem traduzido para aquilo que era a língua materna de Jesus de Nazaré, que era basicamente o aramaico que ele utilizava, isto implica de que seja uma criação original feita em grego e que não remonte a Jesus de Nazaré. Então é necessário também que o grego tenha essa adequabilidade linguística. Seja possível nós bem traduzirmos os termos e também correlacionar do grego com a língua materna de Jesus de Nazaré. Um critério também, de certa forma, importante para os estudos em língua grega. O 6º critério da nossa lista é o critério do embaraço. Alguma coisa que fosse então embaraçosa para os evangelistas e que não servia também aos propósitos da igreja, são considerados embaraçosos e problemáticos para estarem ali nos evangelhos. Por exemplo, aquilo que nós encontramos após o túmulo vazio de Jesus de Nazaré. Nós observamos de que foram as mulheres que viram o túmulo vazio pela primeira vez. No entanto, a testemunha de mulheres nesse período da história, ela não era válida. Então nós observamos aqui um problema de embaraço. Por que os cristãos, se eles queriam realmente que fosse algo criado, para dar uma ênfase então à ressurreição de Jesus de Nazaré, não teria colocado homens sendo os primeiros a verem o túmulo vazio e colocaram mulheres? Então isso nos indica de que realmente, provavelmente sim, é histórico, com base no critério do embaraço, de que as mulheres foram as primeiras a ver que o túmulo estava vazio. Uma outra questão também que se encaixa no critério do embaraço é com relação a Jesus de Nazaré sendo batizado por João Batista, em que também é, de certa forma, problemático para os cristãos, porque isso faria com que quem lesse os evangelhos, ou quando os evangelhos fossem lidos em público, aqueles que estavam se buscando converter iriam ver de que Jesus de Nazaré estava abaixo então da autoridade de João Batista. Então também é um critério que se encaixa nesse do embaraço. Era embaraçoso para os cristãos mencionarem determinadas coisas. Outra questão também interessante sobre o critério do embaraço é aquilo que nós encontramos no Evangelho de Marcos, em que em algumas partes do Evangelho a família de Jesus não entende o que está acontecendo. Até mesmo menciona de que ele tinha ficado maluco. E isto é também embaraçoso para os cristãos, considerando que a própria família de Jesus de Nazaré estava considerando que ele, naquele momento que se iniciou as suas pregações, estava fora de si, porque seria também problemático para os cristãos primitivos abordarem esse tipo de ideia, seria algo embaraçoso. Então tem uma possibilidade maior de ser histórica. E o último critério é o lectio difficilior, que basicamente é um critério mais utilizado quando nós temos vários textos do Novo Testamento e queremos saber qual é desses textos que remonta a um mais antigo. Ele é um critério que ele não é tanto utilizado, ele raramente é utilizado quando nós estamos fazendo uma pesquisa dentro do Novo Testamento, daqueles que foram os textos já estabelecidos pela crítica textual como sendo os mais antigos. Ele é um critério mais utilizado quando se está comparando os textos do Novo Testamento com outros textos e ainda outras fontes que remontam também a pergaminhos mais antigos do Novo Testamento. Então, quando nós temos uma leitura que seja mais difícil, é considerado de que essa leitura seria uma possibilidade de ser mais histórica. Porque se tem a tendência, de acordo com cada copista, e à medida que os evangelhos vão sendo copiados, eles tentariam fazer com que o evangelho fosse facilmente compreendido, especialmente para o seu público de língua grega, e também aos gentios que eles estavam tentando converter, aos não-judeus. Então, uma leitura difícil seria complicada para os seus propósitos. Então, se nós temos uma leitura que seja mais difícil em um conjunto de manuscritos, esta seria preferível como provavelmente
a mais histórica. Então aqui nós vimos basicamente os 7 critérios mais utilizados, mas não são os únicos critérios que nós podemos utilizar para tentar reconstruir o Jesus de Nazaré histórico. São vários outros ainda que são utilizados por historiadores e também que muitas vezes estão sendo revistos, repensados, colocados novos critérios. É um conjunto em si bastante grande, de acordo com a necessidade e o momento também de cada pesquisador e de cada historiador com relação à busca pelo Jesus de Nazaré histórico. Mas aqui um detalhe também que é importante com relação à pesquisa relacionada ao Jesus de Nazaré histórico é que isto não significa necessariamente, ou as conclusões que os historiadores chegam, de que isto vai ser uma perspectiva real de Jesus de Nazaré. Isto porque, em história, a história geral como um todo, o passado ele é uma coisa que já não mais existe. Então, toda vez que um historiador vai tentar reconstruir com base em evidências aquilo que foi o passado, o máximo que nós conseguimos é somente uma aproximação. Mesma coisa ocorre até mesmo com a história do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no descobrimento do Brasil, ali em 1500. O que nós lemos nos livros de história é apenas uma aproximação daquilo que foi o evento de 1500. Mas nós não devemos entender de que isto realmente corresponde à total realidade, que é praticamente inescapável de tantas coisas que teriam naquele momento histórico. Mesma coisa com relação, por exemplo, à Revolução Francesa. Se tem muitos livros escritos sobre a Revolução Francesa e ela é grandemente estudada. No entanto, todos estes livros eles são apenas aproximações com base nas evidências históricas daquilo que foi a Revolução Francesa. Isso não implica que seja uma descrição total e uma descrição real em todos os detalhes da Revolução. É apenas uma aproximação que nós temos. E a mesma coisa acontece com o Jesus de Nazaré histórico. As fontes de evidências, elas, como é um período da história muito antigo, elas ainda são menores. Então, toda vez em que nós vamos observar a respeito das pesquisas relacionadas a Jesus de Nazaré histórico, também devemos ter ciência de que nós não estamos necessariamente diante do Jesus real como ele realmente foi. Mas nós estamos de uma tentativa, com base naqueles que são os critérios acadêmicos da pesquisa histórica, em remontar a esta pessoa, Jesus, que viveu no território da Palestina no primeiro século. Aqui um outro detalhe também muito importante, que normalmente se pergunta aqui no canal, é se Jesus de Nazaré foi uma pessoa real. E aqui, com base em todas as evidências que nós temos, e que é praticamente um consenso acadêmico, Jesus foi sim uma figura histórica real. Ele foi uma pessoa real que viveu na Palestina do primeiro século. Nós temos muitas e muitas evidências que atestam esta realidade. Mas eu ainda irei explorar elas com mais cuidado em vídeos futuros aqui, somente se referindo a esta pergunta, se Jesus de Nazaré realmente existiu. Mas é praticamente considerado como um fato de que ele realmente é uma figura real da Palestina do primeiro século. Mas isso necessariamente não implica de que o historiador acredite que tudo o que se encontra no Novo Testamento deve, em consequência, ser levado como sendo real. Por exemplo, aquilo que eu já mencionei, transformação de água em vinho, Jesus andando sobre as águas, até mesmo se o historiador considera ou não que ele seja o Messias ou que seja o Deus encarnado. Isso são questões teológicas, mas de uma forma histórica geral, se considera sim, assim como aqui no canal eu como historiador também considero, que Jesus foi sim uma figura real no período da Judéia do primeiro século. Muito bem, agora que nós compreendemos então todos esses critérios relacionados à busca pelo Jesus de Nazaré histórico, agora aqui vamos então retomar aquilo que vem a ser a pergunta inicial de nossa pesquisa. Jesus de Nazaré pode ser considerado como o fundador da Igreja Católica? E para nós respondermos essas perguntas, já tendo em nossas mentes também estes critérios utilizados pelos historiadores, é que nós vamos agora observar quais são os versos que dão o fundamento para que Jesus de Nazaré teria ou não sido o fundador da Igreja Católica ou então de qualquer igreja. Então o primeiro verso que nós vamos ler é aquilo que se encontra mais especificamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18 a 19, que é um verso muito importante e também fundamental para muitas questões relacionadas à doutrina católica. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado nos céus.
Então, com este verso, para aqueles que prestaram bastante atenção com relação aos critérios que são utilizados na crítica histórica, já vão de início perceber alguns problemas com relação especificamente a estes dois versos. O primeiro problema que nós encontramos é que ele só é unicamente mencionado no Evangelho de Mateus. Isso significa que nós não temos múltipla atestação, que é um dos critérios mais fortes. Com isto, a historicidade desse verso, como sendo um dito de Jesus de Nazaré histórico, ela cai bastante. Nós não temos esta múltipla atestação. Um seguinte problema que nós observamos também é com relação à dissimilaridade. Novamente, se está mencionando a igreja, conforme até mesmo aquele outro verso que nós lemos no mesmo Mateus, capítulo 18, que não faz parte de todo o contexto e do pano de fundo histórico de Jesus de Nazaré. Essa menção da igreja ela se encaixa muito mais naquilo que era o pensamento dos cristãos no período em que estavam se estabelecendo comunidades e também, mais especificamente, do momento em que o evangelista desenvolveu este escrito, que foi mais ao final do primeiro século. Então, isso reduz também, porque não passa pelo critério da dissimilaridade. E também um outro problema que nós observamos aqui nestas passagens do capítulo 16 de Mateus, é que provavelmente ele pegou até emprestado de Marcos, que nós encontramos sobre Jesus de Nazaré perguntando aos discípulos: quem dizeis que eu sou também, em Marcos? Mas nós observamos que estes versos que nós lemos, do verso 18 e o verso 19, se eles forem removidos do texto, eles fazem com que o texto continue fazendo total sentido. Eles simplesmente são versos que não fazem falta. Então vamos ler de novo o capítulo 16 e observarmos agora este mesmo capítulo, mas removendo tanto o verso 18 quanto o verso 19, para ver como fica o contexto geral do que nós temos descrito ali em Mateus no capítulo 16. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelaram isto, e sim o meu Pai que está nos céus. Em seguida, proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Então aqui vocês puderam observar também que eu coloquei ali em vermelho aqueles dois versos que seriam então subtraídos. E nós observamos que eles continuam fazendo ainda todo o sentido. Com isto, todas as evidências indicam de que este verso certamente é um acréscimo, seja ou do evangelista Mateus, ou ainda seja um acréscimo posterior por algum editor do evangelista Mateus. Mas a possibilidade deste verso remeter ao Jesus de Nazaré histórico, como uma tradição que foi transmitida oralmente, é extremamente baixa. Tanto é que basicamente se há um consenso nos acadêmicos e estudantes a respeito do Novo Testamento de que este verso realmente não foi dito por Jesus de Nazaré histórico. Ele é uma criação do evangelista ao final do primeiro século. Aqui talvez, para aqueles que não estão devidamente acostumados a respeito de que nos evangelhos nós temos certos adendos que não remetem a Jesus de Nazaré histórico, podem talvez se perguntar: mas de onde é que então os cristãos tiravam a ideia de que poderiam acrescentar coisas que não remetiam ao Jesus de Nazaré histórico? E a resposta para esta pergunta pode ser encontrada, por exemplo, no Evangelho de João, em que se fazia parte da fé cristã de que viria o Paráclito, ou o Espírito de Deus, que ensinaria verdades pelas quais eles ainda não estavam preparados para compreender. É daí que vem a ideia de que os cristãos eles podem, se forem considerados então sendo inspirados pelo Espírito de Deus, acrescentar ideias que não remetem propriamente ao Jesus de Nazaré, mas sim acrescentar ideias que foram desenvolvidas posteriormente pelo pensamento cristão, já com Paulo, com os apóstolos, com os evangelhos, entre várias outras ideias que se desenvolveram ali durante o período dos apóstolos e também ao final do primeiro século, quando estavam sendo desenvolvidos então os evangelhos. Os cristãos não viam nenhum problema então com relação a isto. Um outro detalhe também importante é que os evangelhos eles não devem ser entendidos como comumente o são, como sendo biografias de Jesus de Nazaré. Eles não são biografias de Jesus. Se fossem, eles conteriam vários outros detalhes, como o relacionamento de Jesus com sua família, todas as questões relacionadas ao período antes de João Batista, sobre Jesus de Nazaré. Os evangelhos eles foram desenvolvidos com propósitos muito específicos. E nós observamos, inclusive, esses propósitos ainda bastante descritos pelo evangelista João,
que também é interessante nós fazermos aqui uma leitura para entendermos melhor a respeito dos evangelhos, também como eles devem ser tratados pela perspectiva do historiador. Então vamos ver o que o evangelista João fala, mais especificamente escreve, no capítulo 20, verso 30 a 31 de seu evangelho. Vamos fazer uma pequena leitura aqui a respeito deste. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui nós observamos com o evangelista João que ele descreve claramente que o objetivo de ele ter sido escrito, o Evangelho de João, aqui no exemplo, é para que as pessoas crescem de que Jesus era o Filho de Deus e tivessem a vida eterna nele. Ele não é um escrito histórico de Jesus de Nazaré simplesmente imparcial. Ele tinha um objetivo muito específico em sua mente. Então também nós devemos ter um certo cuidado quando nós fazemos leituras relacionadas aos evangelhos. Nós não devemos pensar de uma forma ingênua que eles são escritos imparciais a respeito da história de Jesus de Nazaré. Eles têm sim propósitos muito específicos. E aqui também cabe acrescentar que no campo da história, nenhum escrito, na verdade, ele é imparcial com relação à história. Qualquer historiador do período da Antiguidade, até mesmo do período moderno, ele sempre tem ideias próprias que, vez ou outra, acabam indo em direção aos seus escritos e são colocadas, então, nos seus escritos. Então, nós, como seres humanos, nós temos a limitação de que nossos escritos não são imparciais. Até mesmo aqui como exemplo do meu canal aqui, por mais que eu tente fazer um material que seja o máximo imparcial e também com uma perspectiva acadêmica, com base naquilo que é a análise acadêmica, obviamente que por vezes eu cometo erros e também por vezes eu posso ter alguma parcialidade, porque é algo que eu tenha de conhecimento prévio, apesar de eu tentar subtrair o mínimo possível disso. Mas nós observamos aqui, com relação aos evangelhos, que eles não devem ser entendidos de forma alguma como imparciais com relação à vida e obra de Jesus de Nazaré. É necessário termos isso em mente. Agora, uma outra passagem também muito importante, que é considerada como a fundação da Igreja, ou também, muitas vezes, como sendo a fundação da Igreja Católica, é aquilo que nós encontramos nos versos finais do Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 28, do verso 16 até o final de seu Evangelho. Então vamos ler aqui estes versos finais para observarmos o que ele tem a nos informar e também se nós poderemos, através dos critérios sendo utilizados pelos historiadores, os critérios, então com relação à busca do Jesus de Nazaré histórico, se poderíamos dizer se ele fundou alguma igreja ou, mais especificamente no nosso estudo, seria o responsável por fundar a Igreja Católica. Então vamos fazer a leitura destes versos. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui neste verso nós encontramos então aquilo que é chamado de a missão universal de Jesus de Nazaré, que ele ordena a seus discípulos após então o momento de sua ressurreição, com uma visão aos seus discípulos. No entanto, para aqueles também que foram leitores atentos, observaram aqui que nós temos vários problemas com relação aos critérios que determinam a historicidade desse verso. O primeiro problema deles é que nós temos aqui a menção a respeito de Jesus numa montanha da Galileia. Também carece de múltipla atestação. Nenhum dos evangelhos menciona essa montanha na Galileia em que ele teria aparecido. Nós encontramos uma menção um tanto semelhante ao que nós temos aqui em Mateus, com relação a essa missão dos apóstolos, mas ao final do Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais primitivo, mais especificamente no capítulo 16 e versos finais ali de Marcos. No entanto, nós temos um problema aqui com relação ao Evangelho de Marcos, que daria talvez um suporte à múltipla atestação. Isto porque os manuscritos mais antigos que nós temos relacionados ao Evangelho de Marcos só vão até o verso 9. Isto significa que é mais provável de que algum evangelista posterior, algum redator posterior de Marcos, talvez no segundo século, tenha pego emprestado o Evangelho de Mateus para desenvolver os capítulos finais do Evangelho de Marcos.
E até mesmo a maioria dos historiadores e exegetas bíblicos consideram de que não se deve entender os versos finais de Marcos como sendo do próprio evangelista, mas que sim foi um adendo posterior, em que o evangelho terminaria então ali por volta do verso 8º e verso 9. Então é ali que finaliza em si o evangelho de Marcos. Então o problema que nós temos aqui claramente é o de múltipla atestação. Uma outra questão também muito importante que nós observamos neste aspecto é com relação à fórmula trinitária que Jesus de Nazaré revela. O problema com relação à fórmula trinitária, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que no Novo Testamento inteiro nós não encontramos em nenhum lugar a respeito de um batismo na forma trinitária. Em Atos dos Apóstolos, no escrito de Atos, que foi desenvolvido também pelo evangelista Lucas, nós observamos sempre que o batismo é em nome de Jesus de Nazaré. E também nas cartas do apóstolo Paulo nós observamos que ele menciona o batizados, ou batismo em Cristo. Então mencionar o batismo trinitário é algo que denuncia muito a historicidade deste verso como remetendo ao Jesus de Nazaré histórico. Aqui apenas como nota, a primeira vez fora de Mateus que nós encontramos esse batismo com essa fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é somente no escrito posterior chamado Didaque, ou ainda o Ensinamento dos Apóstolos, que foi um escrito desenvolvido pelos primeiros cristãos que se tem uma dúvida a respeito de se foi ou no final do primeiro século ou início ainda do segundo século. Mas no Novo Testamento é o único lugar em que nós encontramos. Um outro problema também que nós encontramos aqui com relação a essa mensagem universal de Jesus de Nazaré que deveria ser levada a todas as nações é que ela não corresponde ao critério de coerência geral de Jesus de Nazaré, conforme nós observamos nas missões que ele ordenou aos seus discípulos em que não deveriam entrar em vilas de samaritanos e nem andar pelos caminhos dos gentios, mas era uma mensagem mais exclusiva apenas aos judeus. Então nós temos aqui essa diferença também que é importante, um contraste a respeito daquilo que é uma mensagem bem estabelecida por múltipla atestação e aquilo que nós encontramos apenas aqui no Evangelho de Mateus. E um último elemento também que denuncia contra a historicidade deste relato é porque no livro de Atos dos Apóstolos nós observamos de que o apóstolo Pedro ele teve muitos problemas com relação à aceitação dos gentios. Tanto é de que foi necessário que o apóstolo tivesse uma visão de um pano se abrindo do céu, em que haviam vários animais treif, animais impuros, segundo a lei de Levítico 11, sendo que Pedro era um judeu, só poderia então ter contato com os judeus, e que deveria matar e comer, simbolizando basicamente que a partir deste momento teria uma abertura aos gentios. Então, definitivamente não corrobora esse texto com nada do que nós temos de informações dentro do Novo Testamento inteiro. Isto novamente denuncia de que a possibilidade disso ser histórico é extremamente baixa. E nenhum historiador ou acadêmico com base na historicocrítica, exceto aqueles que têm uma profissão de fé católica ou então aqueles que são mais fundamentalistas, consideram de que esse texto seja válido como atestação de algo histórico que venha de Jesus de Nazaré. Com base nisto, com base nesses textos, então nós observamos de que a ideia de que Jesus de Nazaré fundou a Igreja Católica, ou ainda de que Jesus de Nazaré fundou qualquer que seja a igreja, qualquer comunidade cristã necessariamente reunida em seu nome, a partir daquilo que os cristãos acreditavam como sendo a sua ressurreição, é uma ideia simplesmente anacrônica, ela não corresponde, não bate com as evidências históricas. Muito provavelmente estava muito longe do pensamento do Jesus de Nazaré histórico fundar qualquer tipo de igreja. Então, definitivamente, de uma perspectiva histórica e uma perspectiva crítica, nós não podemos atribuir a fundação da Igreja Católica a Jesus de Nazaré. Bem como também nós não podemos atribuir a fundação de qualquer igreja a Jesus de Nazaré. Ele era muito mais um profeta apocalíptico, com uma pregação a respeito da vinda iminente do reino de Deus, que foi crucificado. Os primeiros cristãos então estavam tendo visões de Jesus de Nazaré, e a partir deste momento que nós temos a formação então da primeira igreja em Jerusalém. Mas que Jesus de Nazaré foi o fundador propriamente da igreja, segundo a crítica histórica, realmente ele não pode ser considerado como o fundador. Mas aqui então fica ainda a pergunta no ar. Se não foi nem Constantino que fundou a Igreja Católica, se não foi Jesus de Nazaré quem fundou a Igreja Católica, e se nós já vemos a existência de uma Igreja Católica com Inácio de Antioquia logo depois do período apostólico, afinal, em que momento que a Igreja Católica surgiu?
E aqui, para nós compreendermos então em que momento poderíamos considerar de que a Igreja Católica surgiu, é necessário nós primeiramente entendermos algumas particularidades com relação a esses termos, o que significa igreja e o que significa católica. Primeiro de tudo, o termo igreja, como eu já mencionei também anteriormente, não significa uma estrutura, não significa um templo em que os cristãos se reúnem. Basicamente, onde há uma comunidade de cristãos reunidos com relação a Jesus de Nazaré, nós podemos já dizer que ali nós temos uma igreja. Esse termo é algo que provém do grego chamado eclésia, que era basicamente onde os gregos se reuniam para tomar decisões com relação à democracia grega. E foi um termo que foi atribuído também aos primeiros cristãos. Eles passaram a se chamar as suas reuniões de eclésias. Então, basicamente, esta é a definição de igreja, uma reunião de cristãos. E o que significa propriamente católico? Católico, basicamente, é um termo que significa universal. Então, uma igreja que ela tem uma abertura para todas as pessoas, ela é uma igreja católica, porque ela tem uma abertura universal. No entanto, definir a igreja católica apenas nesses critérios é de certa forma limitado, porque implicaria necessariamente que qualquer cristão, independente de sua fé em específica, se ele tivesse uma abertura para as pessoas, seria considerado católico. E nós observamos de que a igreja católica ela tem uma estrutura formada por episcopos, os bispos. Ela também tem um conjunto de escritos, que vão ser depois os escritos do Novo Testamento, ela tem os evangelhos, ela tem princípios básicos de doutrinas, então tudo isso são questões também que formam a Igreja Católica, como nós então a conhecemos. Então, a partir do momento da morte de Jesus de Nazaré, em que nós temos apenas um grupo de judeus reunidos, que não tinham então uma abertura ainda para aqueles que não eram judeus fazerem parte deste movimento, nesse momento nós ainda não podemos a chamar de Igreja Católica, porque falta essa catolicidade, falta essa universalidade. O que nos indica como o início da ideia a respeito de abrir o movimento para todos aqueles que não são judeus é algo que nós encontramos nos escritos de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, mais especificamente com o gentil Cornélio, que a partir do momento em que os cristãos observaram de que o gentil Cornélio manifestou certos dons espirituais, como por exemplo a glossolalia ou ainda a língua dos anjos, como é provavelmente o fenômeno que foi manifestado ali, se teve então uma abertura aos gentios a participarem da igreja, até mesmo sem a necessidade de uma circuncisão. O gentil Cornélio ele é considerado um temente a Deus. Isso significa que era uma pessoa que era muito amiga do povo judeu, que visitava até mesmo sinagogas. As sinagogas naquela época tinham uma divisão, uma repartição que permitia a visita de gentios, de não-judeus, e ele foi aceito desta forma na comunidade ou na igreja primitiva. E nós podemos chamar até mesmo de uma seita judaica, seita esta que se reunia então em torno das ideias de Jesus de Nazaré. Então, a partir do momento que nós temos esta abertura inicial e também a abertura esta que foi permitida através da conversão do apóstolo Paulo e de toda a sua pregação aos gentios, nós podemos considerar aqui que nós temos já um proto-catolicismo, porque ainda falta desenvolver as outras doutrinas que farão parte da Igreja Católica. E também nós podemos considerar apenas como sendo um proto-catolicismo porque a Igreja, de forma geral, ela ainda era parte da comunidade judaica. Basicamente, os seus líderes eram judeus, o apóstolo Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago, que era o líder da comunidade de Jerusalém, ele era judeu. Basicamente, todos eles eram judeus e ainda os judeus que aceitavam a messianidade de Jesus de Nazaré continuavam firmes e obedientes à lei mosaica, como nós encontramos também em Atos, no capítulo 21 e verso 20. Então aqui nós observamos de que ela era ainda, nesse momento, aquilo que realmente podemos chamar de uma seita judaica, ou ainda um judaico-cristianismo. Nós observamos que a igreja ela começa a tomar uma forma, a tomar algo que vai distanciá-la mais do judaísmo, à medida dos eventos que vão acontecendo durante o período apostólico e também ao final do primeiro século. Uma destas novidades é que os cristãos eles passaram a ser, por exemplo, chamados de cristãos na cidade de Antioquia, com a fundação da igreja lá por volta do ano 37. Então, aqui, cerca de mais ou menos 7 anos após a morte de Jesus de Nazaré, os cristãos eles passaram a ser chamados de cristãos. Aqui também apenas como nota, segundo a crítica histórica, Jesus provavelmente morreu no ano 30 e não no ano 33. Mas mais tarde aqui em outros vídeos ainda também irei explicar a respeito desta cronologia com relação à vida de Jesus de Nazaré. Então aqui nós temos então eles gradativamente se diferenciando do judaísmo.
Uma outra questão também que vai diferenciar em muito o desenvolvimento do cristianismo e sua abertura aos gentios, e vai gradativamente moldar a sua catolicidade, podemos dizer dessa forma, é a respeito da conclusão que os apóstolos chegaram naquele que é chamado o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, em que os gentios eles não foram obrigados a aderir a todas as leis mosaicas para se tornarem cristãos. Até mesmo em Atos 15 se coloca de que um gentio, se ele quisesse aprender as leis mosaicas, ele poderia seguir a uma sinagoga, porque existiam sinagogas nos maiores centros do Império Romano naquele momento. Mas eles não eram obrigados à circuncisão e só tinham que obedecer aos 4 critérios básicos que nós encontramos então em Atos no capítulo 15. A partir deste momento, nós observamos que há uma facilidade bastante grande para um gentio fazer parte do cristianismo, que era diferente do judaísmo, em que para um convertido se tornar judeu, ele tinha que fazer circuncisão. E aqui, lembrando, nós estamos num momento em que a circuncisão não era nada agradável, porque nós não tínhamos nem sequer anestesias, então era um feito realmente bem doloroso, de fato, para alguém que realmente quisesse se converter ao judaísmo, enquanto que um cristão seria como se fosse uma espécie de comunidade judaica um pouco mais fácil de poder adentrar, porque não era necessário então nós termos a circuncisão. Com isto, gradativamente, o número de gentios convertidos foi se aumentando muito mais, enquanto que o número de judeus que aceitavam a Jesus de Nazaré como sendo o Messias foi cada vez se tornando mais reduzido. É aqui que nós encontramos um processo rápido até mesmo, que levou apenas algumas décadas, de que a igreja começa gradativamente a se diferenciar da comunidade judaica e a comunidade judaica começa a tomar um outro rumo, em que o cristianismo se encontra já em um certo contraste com o judaísmo. Ideias cristãs estão sendo elaboradas que também são um contraste com ideias judaicas, como por exemplo a ideia de que Jesus de Nazaré sendo morto na cruz seria então um Messias que estaria morrendo pela morte dos pecados da humanidade, o que não faz parte da crença messiânica, da crença da esperança do Messias, conforme é encontrado no judaísmo daquela época, que dará origem até mesmo ao judaísmo rabínico. Então aqui nós começamos a ver este contraste entre cristãos e judeus. Mas aqui a pergunta que surge das evidências históricas é a partir de que momento em que nós podemos dizer de que o cristianismo é uma religião diferente do judaísmo. Nós temos um evento muito importante, que aconteceu no Império Romano, depois da tomada de Jerusalém no ano 70, com a conquista dos romanos de todo o povo, assim como também a última grande revolta judaica de Massada, no ano de 74, que foi uma continuação de todo esse processo de revolta judaica, que vai desde o ano 66 até o ano 74. É a partir dessa revolta dos judeus contra Roma que nós vemos cada vez uma abertura maior e um distanciamento maior de cristãos e judeus. Tanto é que o Império Romano, após essa grande revolta dos judeus contra Roma, ele aplica aos judeus uma taxa chamada Iudaico Fiscus. Esse Iudaico Fiscus, algo que é muito interessante, é que ele não foi aplicado aos cristãos. Ele foi aplicado apenas aos judeus neste período após a revolta dos judeus contra Roma, como sendo uma punição aos judeus. Com isto, o que nós observamos aqui é que por volta dos anos 80 da Era Comum, o cristianismo ele já era uma religião até mesmo reconhecida pelo Império Romano como sendo distinta do judaísmo. Então é a partir deste momento em que nós temos uma distinção, em que os evangelhos estão sendo escritos, em que a igreja está tendo uma liderança, em que tudo aquilo que é a raiz daquilo que se tornará o catolicismo, que nós vamos conhecer posteriormente, está ali, é que nós temos então aquilo que poderíamos considerar como o surgimento da Igreja Católica, como a conhecemos. Então é a partir deste momento em que nós podemos já afirmar com uma maior segurança que temos uma Igreja Católica. Mas aqui algo que é muito importante de se afirmar é que a Igreja Católica ela não é um evento que pode ser colocado na história. Ela não é um evento específico da história que marca, que a partir deste momento nós temos uma Igreja Católica. Ela é um processo que se inicia a partir do momento em que os apóstolos resolveram que iriam abrir a sua comunidade para aderir aos gentios, até o momento em que nós temos então, pelo menos, os evangelhos do Novo Testamento, que irão fundamentar as doutrinas católicas sendo escritos. Então é todo um processo que envolve todo o primeiro século e talvez ainda o início do segundo século, em que nós já temos até mesmo os cristãos se denominando como católicos, como nós encontramos na carta de Inácio de Antioquia. É a partir deste momento que nós temos a origem da Igreja Católica.
Agora aqui um detalhe que é importante. Nós podemos fazer então, como afirmam alguns padres, até mesmo em vídeos que ficaram bastante conhecidos do YouTube, afirmar de que a igreja nasceu católica. Obviamente que essa afirmação ela vai longe demais, porque nós observamos que o nascimento da comunidade cristã ela era apenas judaica, fechada apenas aos judeus. Levou ainda alguns anos para ver uma abertura aos gentios. Até mesmo Jesus de Nazaré nos evangelhos é mencionado tendo algum contato com os gentios, mas isso eram apenas exceções, não era regra. Então nós vemos que ela realmente nasceu como uma seita judaica e a sua catolicidade foi se formando no período apostólico, o que torna de fato a Igreja Católica como sendo a instituição mais antiga do cristianismo no mundo até os dias de hoje. Ela realmente tem a sua origem apostólica. De acordo com todas as evidências históricas, nós podemos afirmar isso. No entanto, aqui reafirmando que neste período de Inácio de Antioquia, nós não temos uma ortodoxia católica. Ela é aquilo que nós podemos chamar de apenas de uma igreja católica proto-ortodoxa, porque ainda falta muitas coisas que vão determinar então aquilo que será a base, ou aquilo que irá considerar um cristão como herege ou não. Para nós compreendermos então aquilo que nós poderíamos chamar de o desenvolvimento ou o nascimento da Igreja Católica Ortodoxa, com doutrinas muito bem estabelecidas, que quem não fosse fiel a essas doutrinas não poderia ser chamado de católico, nós vemos isto somente com o imperador Teodósio, a partir do momento então da proclamação do Édito de Tessalônica. É ali que nós temos o desenvolvimento da Igreja Católica Ortodoxa. Mas isso não significa que a Igreja Católica surgiu ali. Ela é todo um processo que se inicia ainda no período apostólico. Para nós compreendermos aqui no final do nosso estudo sobre as origens do catolicismo, que nós poderíamos chamar de catolicismo ortodoxo, vamos então compreender o que se encontra ali nesse Édito de Tessalônica do ano de 380, que é uma definição importante e também um documento muito importante para a história da Igreja Católica. Vamos ver o que ele nos diz ali, o imperador Teodósio. É nosso desejo que todas as várias nações que estão sujeitas à nossa clemência e moderação continuem a professar aquela religião que foi entregue aos romanos pelo divino apóstolo Pedro, como foi preservada pela fiel tradição e que agora é professada pelo pontífice Dámaso e por Pedro, bispo de Alexandria, homem de santidade apostólica. Segundo o ensinamento apostólico e a doutrina do Evangelho, acreditemos na única divindade do Pai, o Filho e o Espírito Santo, em igual majestade e em Santíssima Trindade. Autorizamos os seguidores desta lei a assumir o título de cristãos católicos, mas, quanto aos outros, visto que, em nosso juízo, eles são loucos e insensatos, decretamos que sejam marcados com o nome ignominioso de hereges, e não pretenda dar a seus conventículos o nome de igrejas. Eles sofrerão, em primeiro lugar, o castigo da condenação divina, e, no segundo, a punição de nossa autoridade, que, de acordo com a vontade do céu, decidiremos infligir. Então é a partir deste momento, com o Édito de Tessalônica, que os cristãos católicos estão muito bem definidos. Aqueles que estão de acordo com o Concílio de Nicéia e também com o concílio que vai ser elaborado posteriormente ao Édito de Tessalônica, que é o Édito de Constantinopla, no ano de 381, é que somente serão chamados de cristãos católicos. Os cristãos que não se adequam ao que foi estipulado por estes concílios, então, que são considerados concílios ecumênicos, eles não devem, a partir de então, ser chamados de cristãos católicos. Então isso é algo interessante porque, por exemplo, quando nós tínhamos no Concílio de Nicéia a grande debate com relação aos cristãos arianos, não significava naquele momento que os arianos não fossem considerados cristãos católicos também. Eles divergiam em seu pensamento, mas ainda não tinha essa grande divisão. Então é somente a partir do Édito de Tessalônica que nós temos essa divisão. Se você não acredita naquilo que foi estipulado pelo determinado concílio, você não deve ser considerado um cristão católico. Você deve ser considerado um herege. Futuramente, ainda adentrando para os anos finais da Antiguidade, ainda antes da queda do Império Romano no ano de 476, nós ainda vamos ter mais 2 concílios. Adentrando para o período da Idade Média, nós ainda vamos ter 3 concílios. E estes 7 concílios é o que determinam aquilo que é a fé católica até os dias de hoje. Então, por exemplo, os protestantes, a grande parte dos cristãos protestantes aceita apenas os 4 concílios ecumênicos, que são o Concílio de Nicéia de 325, o Concílio de Constantinopla de 381, que vai até mesmo formular aquilo que é o Credo Niceno-Constantinopolitano. Nós também depois temos o Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia.
Estes 4 concílios são os mais aceitos pelos cristãos protestantes, que se refere a concílios relacionados especificamente à relação de Jesus de Nazaré com a Trindade e ao estabelecimento da doutrina da Trindade como um todo. Mas como a maioria dos cristãos não aceita os concílios posteriores, como por exemplo o 7º concílio que determina a respeito da iconoclastia, os protestantes eles não são chamados até os dias de hoje, então, de católicos por não aceitarem os concílios, apesar de serem cristãos que têm uma abertura universal, mas o título de católicos ficou reduzido então apenas às igrejas que aceitam os 7 concílios ecumênicos. Por isso que até mesmo as igrejas católicas que se encontram no Oriente, que são normalmente chamadas de igrejas ortodoxas, elas também são chamadas de igrejas católicas ortodoxas, porque elas aceitam a totalidade destes 7 concílios ecumênicos, antes de haver a grande ruptura, ou cisma, da metade da Idade Média, ali no ano de 1054. Então vai romper com a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, mas que é um tema que é para quando estivermos estudando a respeito do catolicismo no período medieval. Com isto, então, eu acredito que depois deste longo estudo, nós podemos compreender de uma forma bastante clara de que o catolicismo, de fato, ele não surge no 4º século. Ele surge desde o período apostólico. O que surge com o 4º século, mais ao final, é apenas aquilo que nós chamamos de uma ortodoxia católica. Mas o catolicismo, bem como todas as suas principais doutrinas, elas surgem muito antes. E Constantino absolutamente não está relacionado a, por exemplo, determinar o cânon do catolicismo, a inventar Jesus de Nazaré, a inventar a doutrina católica. Isso é uma coisa que não existe. É uma teoria da conspiração, conforme eu mencionei, igual a dizer de que a Terra é plana, ou ainda acrescentar aqui a ideia de que a Terra tenha só 6.000 anos de idade, que não corresponde a nenhuma das evidências que nós temos nas ciências. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série História do Cristianismo, e também aqui convidando aqueles que gostam dos estudos aqui do canal a quem sabe pensar em vir se tornar apoiadores aqui do trabalho que são realizados, para que cada vez vídeos possam ser feitos com mais velocidade e também que haja mais tempo para desenvolvê-los, que é uma produção inteiramente minha aqui do canal. Para aqueles também que querem ajudar o canal de outras formas, podem conhecer a Lojinha do Professor, que tem alguns produtos ali de design exclusivos aqui do canal para adquirir e também estarem ajudando a todos os trabalhos envolvendo as produções aqui do canal. Agradeço então a todos, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal para receber os novos vídeos que em breve virão, tanto sobre história do cristianismo quanto sobre história judaica, e nos vemos então até o próximo vídeo.